Boa noite a todos. Que passa, irmãos? A ver, buenas noches. Veja, quando eu falo espanhol, eles respondem. Ah, maravilha. Sejam bem-vindos, um feliz sábado para todos. Feliz sábado. E quero cumprimentar também os irmãos e amigos internautas que estão conosco, estamos ao vivo. E essa noite Deus tem uma mensagem importante para cada um de nós. Antes de começar a mensagem propriamente dita, eu quero agradecer o Oséias mais uma vez por essa mensagem e por cantar aqui durante essa semana também nessa programação especial. O pastor Davi Barroso me pediu para lembrá-los que amanhã cedo nós vamos ter aqui a escola sabatina, o culto, e depois do culto vamos ter um almoço. E se ele pediu para avisar, é porque todo mundo está convidado, certo? Ok, vamos ter o almoço. Em algum momento ali nós vamos ter também uma reuniãozinha com a comissão. Vamos orar, vamos conversar um pouco sobre o ano que vem. Enfim, amanhã vai ser amanhã a gente fala só uma força de expressão, porque o sábado já começou. Então esse sábado está sendo um sábado especial. Hoje também estamos recebendo aqui o pastor Elias Brasil. Tudo bem, pastor? Com a sua digníssima. Bem-vindos. Prazer tê-los aqui. Hoje também nós temos aqui o irmão Paulo. Deixa eu falar o nome dele completo, para vocês verem como eu não decorei, estou lendo aqui agora. Paulo Masahiro Mori. Falei certo, Paulo? Falei certo? Mais ou menos, né? O Paulo, você já está já está trabalhando? Já colocaram o Paulo para trabalhar? Puxa, parabéns. O Paulo vai ser batizado amanhã cedo. Paulo vai ser batizado amanhã cedo e nós estamos esperando que outros mais sejam batizados amanhã cedo. Aqui, tem gente que já decidiu, mas eu não tenho os nomes aqui. Então, por favor, você que vai ser batizado amanhã cedo, antes de ir embora, fale conosco. Fale com o pastor Barroso, fale conosco, pode falar também com o pastor Oséias, comigo, e nós estamos aqui para ajudar você. Tá bom? Ótimo. Irmãos, o que vai acontecer aqui do dia 11 ao dia 18 de março de 2017? Ainda não sabem, né? Claro. Como é que eu quero que eles respondam? Vocês ainda não sabem. Estamos programando um evangelismo muito especial do dia 11 ao dia 18 de março do ano que vem. E estamos preparando já com 1 ano e 3 meses de antecedência, para que não tenha nenhum problema, né? Então, esse é um evangelismo inédito. Faz parte de um projeto que envolve toda a conferência. Aqui vão estar por aqui vários pregadores, e nós vamos ter a nossa aqui. E essa é a razão da minha vinda essa semana, para a gente fazer várias reuniões, estruturar, organizar várias coisas, já pensando no próximo ano. Não esqueçam de orar já por isso, e pensar sobre isso, e nos ajudar sobre isso. Ótimo. Nós vamos agora abrir a Bíblia Sagrada para o tema dessa noite. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler o capítulo 9 de Atos. Não vamos ler o capítulo todo, vamos ler apenas alguns versículos, e a partir daqui vamos ter o nosso tema. Repetindo, Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Antes de ler, eu gostaria que nós orássemos outra vez, não só por orar outra vez, é que nós temos recebido no Facebook vários pedidos de oração. E nós temos orado nas nossas orações particulares, mas agora vamos orar por aqueles que pedem oração pelo Facebook e pelas redes sociais. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite. Agora vamos meditar na Tua Palavra. E antes de fazer isso, queremos rogar uma bênção em favor de cada pessoa que tem pedido orações para nós, tanto pelas redes sociais quanto pessoalmente. O pastor Barroso recebe muitos pedidos de oração, nós também e os irmãos também, e nesse instante nós clamamos em favor daqueles que mais precisam, em favor daqueles que sofrem, em favor daqueles que necessitam de uma intervenção divina, de um milagre.
Pedimos que o Senhor abençoe também os familiares dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão distantes, estão no Brasil ou estão em outro país, que a tua graça esteja sobre os nossos familiares. Que eles sejam protegidos, guardados e que se preparem também para a breve volta de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Atos 9, verso 1, do 1 em diante. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa é uma história impressionante. Eu acho que vocês já leram essa história várias vezes. Eu também já li várias vezes. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Quanto mais a gente ouve e estuda, mais nos enriquecemos. Essa é a história da conversão de um homem chamado Saulo. E essa história tem para nós essa noite uma mensagem muito importante de fortalecimento, para fortalecimento da nossa fé. Esse homem chamado Saulo é também o famoso apóstolo Paulo. É o mesmo. Alguns dizem que ele era chamado de Saulo antes da conversão e Paulo depois da conversão. Outros acham que não tem nada a ver isso, que o nome dele era Saulo num idioma e Paulo em outro, e por aí vai. Nós não queremos aqui discutir esse detalhe, apenas queremos falar um pouco sobre esse personagem. Saulo era uma pessoa muito culta. Ele era um homem extremamente preparado. Ele estudou aos pés dos melhores mestres da época. Um deles, o mais conhecido, era o tal de Gamaliel. Então, estamos falando de uma pessoa que tinha uma graduação do mais alto nível da época. Ele seria hoje um PhD, ou até mesmo um homem que tem um pós-doutorado, ou até mesmo um pós-doutorado. Estamos falando de uma pessoa de uma capacidade intelectual invejável, de uma pessoa extremamente preparada. E esse homem, ele tinha um temperamento que alguns dizem que era mais para colérico. Vocês sabem que tem os coléricos, tem os sanguíneos, tem os fleumáticos e tem os melancólicos, né? Normalmente nós temos os 4 temperamentos, um pouquinho de cada, e um deles se sobressai, um deles se destaca. Eu, por exemplo, o que mais se destaca em mim é o sanguíneo. Mas todos nós temos um pouquinho de cada um deles. E dizem que os sanguíneos, eles são mais... eles tomam decisões mais rápidas e muitas vezes agem sem pensar muito bem. Primeiro eles agem, depois pensam. E dizem que os melancólicos são aqueles que choram mais fácil. Tem uma tendência à depressão maior do que o sanguíneo. E dizem também que o fleumático é aquele que muitas vezes fica muito em cima do muro, com muitas dúvidas, muito inseguro, com uma série de coisas assim. E dizem que os coléricos são aqueles mais racionais, são aqueles que não vão pela emoção. Você está falando da volta de Jesus, que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, todo olho verá, haverá um som de trombeta, os anjos vão aparecer, a terra vai tremer, o céu vai se abrir, haverá vozes, trovões, relâmpagos. Você está falando isso, o sanguíneo já está em pé, dizendo: eu aceito, eu quero, eu aceito. O sanguíneo é assim. Mas o melancólico já está chorando já. Quando você está falando isso, ele já começa a chorar. Enquanto que o colérico, ele está assim, ó, olhando para você assim, com a mão aqui assim. O colérico está assim. Você está aqui falando e empolgado e mencionando o que vai acontecer e tal. Tem um chora daqui, o outro duvida dali e o colérico está assim. Ok.
Então Jesus vai voltar assim, é? E se ele voltar, ele vai vir de dia ou de noite? E quando ele voltar, ele vai... E o Pai, vem com ele ou ele vem sozinho? E o Espírito Santo vai estar onde? O colérico, ele quer saber os detalhes, ele não aceita assim de pronto. Entendeu? Normalmente os coléricos são gerentes, são líderes, são administradores, são pessoas que têm esse dom. E dizem que Saulo era um desses, era um colérico, uma pessoa que não aceitava só pela emoção, ele tinha que ter razão, tinha que saber por que era assim e tal. E Saulo tinha convicções religiosas profundas, ele estava convencido da sua fé. A sua fé era uma fé judaica, ele tinha raízes profundas na sua fé, e não era qualquer coisa que poderia mudar seus pensamentos. Ele era tão convencido da sua fé, das suas crenças, que quando apareceu o cristianismo, ele olhou, analisou e falou assim, isso é um perigo, hein? Esse negócio de cristianismo é um perigo, isso vai acabar com muita gente aí e tal. Ele falou assim, não pode, nós temos que resolver e acabar com isso. E quer saber, eu mesmo vou fazer isso. Arregaçou as mangas e disse assim, eu vou acabar com esse negócio, vou fazer minha parte. E ele começa então um trabalho, entre aspas, e o seu propósito era silenciar o cristianismo. E como vocês e eu sabemos, ele participou da morte de Estevão. A Bíblia diz que ele consentiu, que ele estava ali. Outros dizem que ele coordenou esse massacre. Outros dizem que ele apenas estava participando. Fato é que a Bíblia registra nesse capítulo 9, que nós acabamos de ler, que Saulo ele saiu de um lugar e foi para um outro, e diz que ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E aí ele pede uma carta para Damasco e vai para lá, tentando prender e tentando torturar mais cristãos. Esse era o propósito dele. O que aconteceu com Saulo foi algo inédito, algo que não é normal. Enquanto ele ia para Damasco, enquanto ele ia para prender e para perseguir mais cristãos, aconteceu que no meio da sua jornada, no meio do caminho, Jesus apareceu para ele. Jesus veio pessoalmente ali. E quando Jesus aparece, diz a Bíblia que uma luz muito forte envolve Saulo e ele cai com o rosto em terra. E quando ele cai ali, com o rosto em terra, imediatamente ele fica cego. Ele ficou cego por 3 dias. E durante esse período de cegueira, ele também foi levado a um jejum, porque ele diz a Bíblia, não comeu e nem bebeu. Quando ele caiu porque aquela luz era muito forte e ele ficou ofuscado pela luz e cego, então ele caiu. E assim que ele caiu, ele ouviu aquela voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E é justamente aí, quando ele cego, diz assim, quem está falando? E a voz diz assim, eu sou Jesus a quem você persegue. E foi justamente aqui que ele se deu conta de que as suas perseguições não eram somente a seres humanos. Quando ele perseguia os cristãos, ele estava, na realidade, perseguindo o próprio Cristo. Por isso Jesus fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. O caso de Saulo era um caso daqueles que a pessoa só se converteria por uma ação divina, por uma intervenção divina. Você sabe que tem gente que Deus manda uma pessoa lá, Deus manda um pastor, um instrutor bíblico, um evangelista, uma mulher, um homem, um jovem, um desbravador, um aventureiro. Deus manda uma mensagem pelo rádio, pela televisão, pela internet. Enfim, Deus manda alguém ou alguma coisa e a pessoa ouve, aceita e se entrega. Mas existem casos que não se resolve assim. Esse é um desses casos raros, em que Deus não mandou um instrutor bíblico, nem um pastor, nem um pregador para chegar lá e abordar a Saulo, porque ele não aceitava, ele não aceitaria. Então o próprio Jesus veio pessoalmente e o interceptou no caminho de Damasco. E foi aí, com essa interceptação divina, que ele cai, que ele fica cego, e que ele torna-se uma pessoa mais dependente. E é aí que, quando ele fica cego, que os seus olhos espirituais se abrem. Ele ficou cego dos olhos físicos, literais, e foi aí que os olhos espirituais se abriram. Exatamente aí. Sabe, existem pessoas que só irão se entregar se acontecer algo sobrenatural na vida delas.
E existem pessoas que nem com alguma coisa sobrenatural se converte. Sabia, né? Você lembra da história de Nabucodonosor? Nabucodonosor era o rei da Babilônia, vocês sabem. Ele foi o rei mais famoso de Babilônia. E esse rei, ele parecia ser sincero. Só que várias vezes a Bíblia mostra esse rei lutando contra os servos de Deus. Até que um dia Deus faz uma obra na vida dele, e Deus faz uma intervenção direta, e o rei se transforma em um animal. Um animal, ele passou a andar de quatro, como se tivesse 4 patas, 4 pés. E ele comia grama, comia capim, comia o que os animais comem. E nasceram pelos no seu corpo, tipo de penas. Ele se tornou como se fosse um animal mesmo. E somente depois disso é que ele se converteu. Existem casos raros em que pessoas, para aceitar, precisam passar por uma experiência extremamente dolorosa. Vocês sabem aquela história, vocês já ouviram, muitos já ouviram, vou repetir aqui, para aqueles que ainda não ouviram e para os que já ouviram, relembrar. Aquele homem que estava construindo uma torre, não um homem, mas uma empresa, construía uma torre, uma torre muito alta. E no final do dia, os empregados terminaram as atividades e desceram para ir embora, e um homem permaneceu na torre um pouquinho mais, para terminar alguma coisa que ele estava fazendo. E ele ficou lá um pouco mais, terminou sua tarefa, sua atividade, e quando ele quis descer, ele percebeu que as suas pernas estavam presas. Ele não conseguia sair, ficou preso. E justamente ele estava lá no alto da torre. Então ele começa a gritar e pedir por ajuda. E como ele estava muito alto, as pessoas passavam lá embaixo e não conseguiam ouvir os gritos, a voz dele. E ele percebeu que ia escurecer, ia dar o pôr do sol, e ele ficaria ali sem solução. Então foi aí que ele coloca a mão no bolso e descobre que tem 3 moedas. Então ele pensou assim, eu vou jogar uma moeda. E a pessoa vai pegar a moeda, vai olhar para cima, vai pedir, eu peço ajuda, e aí eu saio daqui. Então ele pega a primeira moeda e joga. Passa a primeira pessoa, vê a moeda, pega a moeda, coloca no bolso, vai embora e não olha para cima. Ele tinha mais 2, pegou a segunda, jogou a segunda moeda. Passou a segunda pessoa, pegou a moeda, olhou para os lados, não tinha ninguém vendo, ele colocou no bolso e foi embora. E não olhou para cima. E havia uma última moeda, ele pegou a última moeda, jogou também. Passou uma terceira pessoa, pegou essa moeda, colocou no bolso e foi embora. Nenhum dos 3 olhou para cima. E ele continuou preso lá, tentando encontrar uma saída. E como já não tinha mais moedas, e já estava escurecendo, ele não tinha muito tempo, então ele percebeu que tinha um tijolo, que estava meio solto, meio quebrado. Então ele pegou esse tijolo e disse assim, agora eu vou jogar o tijolo. E aí ele joga o tijolo, e quando o tijolo cai perto de uma pessoa, a pessoa se assusta e olha para cima, até mesmo, quem sabe, para reclamar ou para falar umas palavras duras para quem jogou o tijolo. E então essa pessoa olha para cima e ele pede ajuda e vem a ajuda, o socorro, e ele é livre daquela situação. Moral da história, vocês sabem, quando caem moedas, quando as coisas estão indo bem, quando caem os dólares e as bênçãos e as coisas todas boas, dificilmente as pessoas olham para cima. Nem todo mundo olha para cima. Mas quando cai um tijolinho, quando cai uma pedra, quando vem um problema, aí as pessoas olham para cima com mais rapidez. Então muitas vezes Deus permite algumas coisas na vida da gente para que as pessoas consigam lembrar dele, para que as pessoas levantem a cabeça e olhem para cima. Tem gente que, se não passar por uma situação difícil, nunca irá se converter e nunca irá para o céu. Por isso, na história de Saulo, Deus fez uma intervenção direta. Existem casos que Deus faz uma intervenção direta. Existem casos que Deus permite um problema. Existem casos que Deus manda alguém. Cada caso é um caso. Nesse aqui, Deus vem pessoalmente para tocar o coração de Saulo. Como ele era muito temido, as pessoas tinham muito medo dele, então Deus fez essa intervenção. Depois ele foi conduzido e foi levado até a cidade, e lá na cidade, já devidamente acomodado, Deus então chama Ananias, e Deus manda Ananias até Saulo.
justamente para que Ananias pudesse preparar Saulo para que ele pudesse ser batizado e para que ele pudesse ser devidamente agregado ao grupo de cristãos e, enfim, pudesse receber as demais orientações. Quando Deus chamou Ananias e falou assim: Ananias, você vai até Saulo, e contou a história, sabe o que Ananias disse? Ananias disse assim: eu, Senhor, não vou lá de jeito nenhum. Eu conheço Saulo, esse homem é perigoso, é um assassino, eu não vou. E Deus falou assim: pode ir, porque ele já está convertido, já tem um novo coração, eu já tive um encontro com ele, ele está em tal lugar assim, assim, assim. Então Ananias vai lá, e se você ler Atos 22, verso 16, que é um texto bem conhecido, Atos 22, 16, diz assim, ó: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui você vê claramente que Ananias, quando encontra com Saulo, imediatamente Ananias diz assim: por que você se demora? Jesus já falou com você, você já teve um encontro com ele, você já conhece os princípios, já está tudo claro para você. E aí Ananias faz um apelo e diz assim: por que você se demora? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. E Saulo aí começa uma nova vida e começa então o seu ministério. Esse homem, que para nós ele é conhecido como Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele foi o maior pregador do Novo Testamento, conhecido como apóstolo dos gentios. Vocês sabem que gentios eram as pessoas de outros povos que não eram judeus, chamados gentios. No caso nós seríamos gentios, somos brasileiros, ou somos hispanos, ou somos americanos. Nesse caso seríamos gentios, e Paulo, ele foi o grande apóstolo dos gentios, foi ele que levou o evangelho para fora dos arraiais de Israel, e ele então leva o evangelho e tudo, inclusive para a Itália, inclusive para outros lugares mais, e o evangelho se espalhou por todo o mundo, do seu tempo, e chegou em todos os cantos do nosso planeta. Mas interessante como que Deus tocou e alcançou o coração de Saulo, a maneira como Deus o salvou, como Deus o buscou. Eu já conheci histórias de pessoas muito difíceis de se entregar, pessoas muito difíceis de tomar decisões. Mas essas pessoas, quando tomam suas decisões, elas tomam para valer. Porque a pessoa que é sincera num caminho, ela vai ser sincera no outro. Quem é sincero no pouco, é sincero no muito. Quem é fiel naquilo que conhece, será fiel naquilo que passará a conhecer. A pessoa que é sincera, que tem um bom coração, que é uma pessoa de bem, quando ela conhecer a verdade, ela vai abraçar a verdade e vai seguir a verdade. O amor pela verdade será tão grande quanto o amor que a pessoa tinha pelo conhecimento anterior. Foi isso que aconteceu com Saulo, com Paulo. Ele foi o que mais escreveu livros da Bíblia. Alguns atribuem a ele 14 livros da Bíblia. 14. Escreveu muitos livros da Bíblia. E esse camarada ficou tão famoso por suas ações ministeriais e evangelísticas, que no Brasil tem um estado que tem o nome dele. O estado de São Paulo. O estado maior que tem, né? E a cidade maior que tem leva o nome dele. Bem, agora você olhando a história de Saulo, a experiência dele, parece que tudo na vida dele, depois do batismo e depois da sua conversão, parece que tudo foi mil maravilhas, não parece? Porque uma experiência bonita dessa, uma história incrível como essa, parece que tudo foi mil maravilhas, mas não foi. Não foi. Você sabe que esse homem enfrentou problemas muito grandes. Ele passou por situações muito difíceis. E ele mesmo relata um pouco das suas lutas. Eu quero chamar a atenção de todos, por favor. Tomem a Bíblia, por gentileza, e vamos abri-la em Romanos. Quando ele escreveu aos Romanos, ele abre o coração e fala um pouco das suas lutas. Romanos capítulo 7. Veja o que ele diz aqui no capítulo 7. E o versículo 15. Romanos 7,15, esse é um texto que tem muito a ver com você e comigo, porque ele relata o drama que ele viveu depois que ele se entregou, depois que ele aceitou Jesus. Veja só, 7, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16, ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
Olha agora o verso 19, Ele fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E se você ler o capítulo 7 inteiro, vai perceber que Paulo começa a narrar o seu drama, a sua luta, as suas dificuldades. E eu pergunto, irmãos queridos e amigos internautas, não é exatamente essa nossa luta também? Você sabe que cada um tem uma experiência de conversão, cada um tem uma história de conversão. E Paulo teve a dele, como a gente acabou de ver. Mas depois que você se entrega a Jesus, entenda que a vida cristã não será uma vida isenta de lutas, isenta de problemas. Todos os cristãos têm suas lutas. Todos nós enfrentamos de alguma maneira nossas batalhas. E nesse caso, a maior batalha do cristão é uma batalha espiritual e não uma batalha material. A maior luta do cristão é a luta para permanecer em comunhão com Deus. Permanecer em comunhão com Deus é o nosso maior desafio, nossa maior dificuldade. A maior dificuldade do ser humano, do cristão, digo, não está relacionado diretamente à conduta cristã, que envolve roupa, cabelo, lugar que frequenta, ou que não frequenta, o que come, ou que não come. Claro, tudo isso também faz parte dos nossos desafios e das nossas lutas, mas a maior luta do cristão não está nessa área. Porque você sabe, uma pessoa para usar uma roupa diferente, nem precisa ser cristão para isso. Tem muita gente que não é cristã nem nada e se veste decentemente, às vezes até melhor do que alguns cristãos. E também tem tantas pessoas que não são cristãs e são vegetarianas, não é verdade? E tem tanta gente que não frequenta igreja nenhuma e tem uma conduta impecável. Ou seja, mudar alguns hábitos pode ser uma luta para mim, para você, mas a maior luta que você tem, que eu tenho, não é essa. Deixar de frequentar esse ambiente ou aquele ambiente, ou deixar de comer isso, ou deixar de comer aquilo, ou deixar de beber isso, ou deixar de beber aquilo. Isso a pessoa pode deixar e pode mudar seus hábitos sem fazer uma oração. Não é um bicho de 7 cabeças. Embora para alguns pode ser uma luta maior, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que pessoas que não são cristãs, muitas vezes seguem princípios que nós muitas vezes não seguimos. Agora, a maior luta sua e minha e de todos os cristãos é essa luta para permanecer em comunhão. Permanecer em comunhão. E Paulo, ele narra um pouco dessa luta. Ele diz assim: eu sei o que é certo, só que eu não consigo fazer. Ele diz assim: eu tenho uma luta, o bem que eu sei que devo fazer, eu não consigo, mas o mal que eu sei que está errado, eu acabo fazendo. Agora, não pense que Paulo era um adúltero. O problema dele não estava relacionado ao adultério. Não pense que Paulo era um viciado. Paulo não fumava, nem bebia, nem usava drogas. Não pense que o problema de Paulo estava relacionado a assassinato, ou a roubo, ou alguma coisa desse nível. Esses não eram os problemas dele. Os problemas dele estavam diretamente relacionados a essa vida de intimidade entre ele e Deus. Ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: olha, de todos os pecadores eu sou o principal. Quando eu li isso, eu pensei assim: Paulo deve estar mentindo. É muita demagogia. Como é que alguém como Paulo escreveu vários livros da Bíblia, um homem cheio do Espírito Santo, o apóstolo dos gentios, um servo de Deus, um homem que foi alcançado pela mão do Todo-Poderoso, que foi iluminado pela luz do céu, como é que esse homem me diz que ele é o principal dos pecadores? Ora, se ele for o principal dos pecadores, eu sou o quê? E a gente fica pensando, será que Paulo estava falando sério? Ou será que ele estava... Não era sério mesmo. Paulo não estava mentindo, jamais. Não poderíamos nem pensar nisso. Ele estava falando sério. Mas quando ele diz assim, eu sou o principal dos pecadores, não quer dizer que Paulo estivesse cometendo certos atos que são horríveis, como esses que eu acabei de relatar. Não. O que Paulo quer dizer quando ele fala, eu sou o principal dos pecadores, ele está dizendo o seguinte, que ele estava tão íntimo de Deus, ele estava tão perto de Deus, que ele se sentia o pior dos pecadores. Veja, aqui tem uma questão interessante, que a gente tem que falar, repetir, falar outra vez, pregar sobre isso umas 500 vezes, nós temos que falar sobre isso o tempo todo. Sabe por quê? Porque é como se você comparasse Deus com a luz e o pecado com as trevas. Quando uma pessoa está na escuridão, está nas trevas, a pessoa que está nas trevas, ela não vê seus problemas, ela não vê seus erros, não vê seus defeitos,
não vê seus pecados. Nas trevas só se vê as coisas maiores, as menores não se vê. Ok? Quando uma pessoa está distante de Deus, muita coisa para ela é normal, ela não entende. Ela não entende, diz assim, que isso, você é muito fanático, você é muito extremista, isso que você está fazendo não precisa. Porque quem está nas trevas, quem está longe do conhecimento, longe das verdades bíblicas, longe da intimidade, para ele é comum beber, fumar, jogar, mentir, sair com um, com outro, fazer certas coisas. É muito normal, porque para ele, qual o problema? Qual o problema? Eu sou homem, quero morar com outro homem, ou eu sou mulher, quero ter uma namorada mulher. Qual o problema? Vocês são muito fundamentalistas, são muito antigos. Veja, não vejo nenhum problema, é questão de amor, se eu amo, está tudo bem. Então, quando a pessoa está longe do conhecimento, longe da comunhão com Deus, para ela, muita coisa é normal. Muita coisa normal. Aliás, muitas pessoas que estão distantes da comunhão com Deus, elas falam assim, eu sou uma boa pessoa. Já ouviram isso? Eu sou uma boa pessoa, veja, eu cumpro minha obrigação, eu não faço mal para ninguém, ok? Eu trabalho, eu estudo, eu pago minhas contas, eu sou um bom vizinho, eu não saio por aí fazendo coisas estranhas, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Então, a pessoa quando está nesse nível distante de Deus, ela se acha. Ela se acha. Agora, quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, orar, louvar a Deus, e ela começa a estudar a palavra de Deus, ela sai das trevas e ela se aproxima da luz. A luz é Jesus, é claro. Ela vai se aproximando de Jesus cada vez mais. E quando você e eu nos aproximamos mais de Jesus, aí essa luz maravilhosa ilumina você. E aquilo que lá você não via, agora você vê. E aquilo que lá era normal, agora você vê que não é normal. Aquilo que lá não tinha problema, agora você vê que tem problema. E quanto mais íntimo de Deus você for, mais você vai perceber coisas que as outras pessoas não percebem. E mais necessidade de mudar, de crescer, você vai ter. Era esse o nível de Paulo. Paulo diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Ele queria dizer, a vida dele de intimidade com Deus era grande. E ele percebia coisas que os outros não percebiam. É por isso que às vezes, dentro da igreja, nós temos alguns problemas, porque às vezes as pessoas discordam. Um diz assim, mas pode isso? Eu digo, não pode. Não tem problema. Não é assim? Então tem opiniões distintas, opiniões diferentes, sobre um assunto bíblico. Onde é que está o X da questão? Está na comunhão. Está na intimidade com Deus. A pessoa que tem intimidade com Deus, além de ler a Bíblia, que faz parte da intimidade, além de ler a Bíblia, a pessoa que é amiga de Deus, que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, ela começa a entender os textos bíblicos de uma maneira mais profunda. Deus fala com ela de uma maneira mais clara. Não que Deus não fale com os outros, Deus fala também. Mas quando a pessoa está nas trevas, ela não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. E é preciso então um tempo de crescimento, de comunhão, para ela chegar nesse ponto. Quanto mais perto de Deus, mais você vai sentir necessidade de se apegar mais a Ele, de crescer mais, de avançar mais. Ou seja, a pessoa não deve chegar num ponto e falar assim, agora sim, agora eu sou perfeito, né? Quando alguém diz assim, não, eu sou o melhor de todos, aí esse está perdido. Não, nós temos que entender exatamente isso que Paulo diz. E Paulo começa então a descrever suas lutas, suas dificuldades. Eu sei que aqui dentro desta igreja, e sei que os internautas, e sei que todas as pessoas têm suas lutas, todo mundo tem. Mas veja o que Paulo disse. Paulo poderia recuar, ele poderia dizer o seguinte, sabe de uma coisa? Quando eu estava lá, na minha antiga vida era melhor, agora que eu estou com Jesus, eu tenho uma luta muito grande. Ele poderia desistir, retroceder, recuar. Mas veja o que ele diz aqui, vamos em Romanos 8, outra vez. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto também tem vários comentários interessantes sobre ele, mas essa noite eu só queria dizer o seguinte, que Paulo, apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades, ele diz assim, eu sei que tudo isso é um propósito de Deus. Eu sei que Deus está sobre tudo e sobre todos. Sei que a mão de Deus está sobre mim. Irmãos, atenção, vocês estão aqui nessa igreja, e você que está em casa vendo pela internet, saiba de uma coisa,
A mão de Deus está sobre você. Saiba de uma coisa, mesmo quando as coisas parecem não dar certo, mesmo quando você não vê uma luz no final do túnel, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando você mesmo comete algum erro e você deveria ir por aqui e acabou indo por ali, ainda assim, se você confiar em Deus e buscar a Deus, Deus coloca a mão sobre você e Ele dirige a sua vida de uma maneira impressionante. O texto nos ajuda a perceber isso, que Deus é capaz de transformar até mesmo as maldições em bênçãos. Louvado seja Deus. E se você continuar em Romanos 8, veja o que diz o verso 31. O 31 é simplesmente impressionante. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Paulo, ele tinha a luta dele, ele tinha as dificuldades, como nós vimos, ele tinha lá seus problemas no capítulo 7, mas no capítulo 8 ele fala assim: se Deus está comigo, quem é contra mim? Irmãos, essa frase é profunda e muito séria e importante. Se Deus está com você e se você está com Deus, quem é que vai estar contra você? Se o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, esse que tem o mundo nas suas mãos, se Ele está com você, o que você precisa mais? Se Deus é por nós, se Deus está conosco, se Deus está com você, se você está com Ele, quem é que vai estar contra você? Tem algum adversário mais forte do que Deus? Tem alguém mais poderoso do que Deus? Não, não tem. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se você continuar lendo o capítulo 8, vai ficar impressionado, especialmente quando você ler aí o versículo 35. Olha o verso 35, Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta ele. Quem pode separar uma pessoa do amor de Cristo? Aí ele faz uma listinha. Seria a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Aí você vai para o verso 37. E diz assim o 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha o 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é emocionante, irmãos. É emocionante porque o mesmo homem que no capítulo 7 apresenta suas lutas, suas dificuldades, suas guerras espirituais, no capítulo 8 ele fala assim, apesar de tudo que eu falei no capítulo 7, ele diz assim, se Deus está comigo, quem é que vai ser contra mim? Eu queria que você, irmão, que está aqui essa noite, você que veio para esse país há pouco tempo, há muito tempo, você que tem enfrentado lutas no trabalho, na família, na vida espiritual, você que tem suas lutas pessoais, você que enfrenta uma guerra espiritual, saiba que esse capítulo 8 é o seu capítulo. Se Deus está contigo, não tenha medo, levante a cabeça, busque a Deus, leia a Bíblia todo dia, ore todos os dias, seja fiel, faça a sua parte e tenha certeza que Deus estará contigo. Esse amém está muito fraco, não está não? Tá, pode ser mais animado, não pode? E Paulo, no capítulo 8, lá no finalzinho da leitura que a gente fez, ele fala assim, que nada, absolutamente nada, pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você passar por alguma dificuldade, lembre-se desse capítulo. Quando você estiver passando por alguma luta, leia esse capítulo outra vez. E lembre-se, você é pecador, ok? Você é pecador e nós somos todos pecadores. Mas não apenas exija o cumprimento das promessas de Deus. Você pode exigir o cumprimento das promessas de Deus, desde que você faça a sua parte, obviamente. Você não pode estar em rebeldia aberta e consciente e querer cobrar as promessas de Deus. Você precisa estar de acordo com os princípios da Bíblia, e aí você pode reclamar as promessas de Deus. E Deus cumprirá a sua palavra na sua vida. O texto é tão incrível que diz que ele faz uma lista e diz assim, estou bem certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Aí se você continuar lendo os livros que Paulo escreveu, as cartas dele, você vai chegar lá em Gálatas. Nós não vamos abrir agora, eu vou apenas citar o texto. Mas você vai chegar em Gálatas. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim, eu quero dizer para vocês que depois de tudo que eu já passei, e ele relata coisas impressionantes que a gente não leu aqui. Ele fala assim, eu quero dizer para vocês que já estou crucificado com Cristo.
já estou crucificado com Cristo. E ele diz assim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu acho essa frase aqui extremamente importante. Quando ele fala assim, já estou crucificado com Cristo, mas na sequência ele diz, porque agora a vida que eu vivo na carne é a mesma que eu vivo na fé do Filho de Deus. Porque aí está a grande luta que nós temos. A luta entre a natureza carnal e a natureza espiritual. É a vida que você vive na fé e a vida que você vive no seu dia a dia. Aí está a luta de muita gente. Na igreja, nós somos firmes, nós somos servos de Deus na igreja. Mas quando saímos lá fora, parece que as coisas mudam um pouco. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, ele fala assim, já estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E ele fala assim, e a vida que agora eu vivo na carne, é a mesma que eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Deus quer que nós cheguemos a um ponto, Deus quer que cheguemos a um nível de termos a mesma vida, a vida espiritual e a vida secular lá fora, a mesma coisa. Você e eu devemos ser a mesma pessoa, aqui dentro e lá fora e aqui dentro. A mesma pessoa no sentido espiritual, obviamente, no sentido cristão. Nós não podemos ser cristãos somente aqui e lá fora não sermos cristãos. Devemos ser cristãos o tempo todo. E é isso que Paulo está dizendo. Por isso, cuidado, para você não alimentar a natureza espiritual só quando vem à igreja e no dia a dia da semana você alimenta a natureza carnal. Se você estiver alimentando as duas naturezas, a espiritual e a carnal, saiba que o seu grande conflito vai continuar. E saiba que você sempre vai enfrentar derrotas. Mas se você alimentar a natureza espiritual, se você perseverar na comunhão, apesar das lutas, se você perseverar na comunhão, como Paulo, você também vai ter a mesma vitória que Paulo teve quando escreveu aos Gálatas. A vitória está garantida e prometida para cada um de nós. Temos que confiar e temos que crer nas palavras de Deus e procurar então fazer aquilo que nos compete, que é orar, ler a Bíblia, estar mais perto de Deus, andar com Deus todos os dias, e Deus honrará a sua fé e derramará sobre você bênçãos e bênçãos sem medidas. E finalmente, quando Paulo chega ao final da sua vida e vai chegando próximo da sua morte, ele escreve a Timóteo. Ele escreve a Timóteo e ele escreve de uma maneira muito séria, muito profunda. Ele diz assim no capítulo, segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Esse texto aqui para mim é um banquete. Se nós tivéssemos vindo aqui hoje e tivéssemos lido só esse texto que eu vou ler agora, já teria valido a pena. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versos 6, 7 e 8, e está escrito assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uau! Alabado seja ele Senhor. Porque aqui está o texto que resume as últimas palavras de Paulo. E todos nós vamos chegar a esse ponto. Em algum momento vamos enfrentar a morte. E Paulo diz assim: eu combati o bom combate. Agora você sabe que o bom combate dele é aquilo que está em Romanos 7. Aquela luta que ele apresentou lá. E ele fala assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. Guardei a fé. Um dia desses o banco lá no Brasil me telefonou, perguntando se eu queria guardar um dinheiro num determinado... não era uma poupança, era uma aplicação. Aí a pessoa falou: olha, eu vi aqui que você pode fazer isso e tal, e você não quer guardar um dinheiro na aplicação X, porque essa dá mais e tal. Claro que eu quero, sem dúvida que eu quero. Todo mundo quer, sem dúvida. Mas veja que Paulo agora nos dá uma outra ideia. Você guarda dinheiro e deve guardar. Você guarda seus dólares, você deve guardar. Você faz suas economias, está perfeito, é isso aí.
Mas não esqueça que o que você deve mais considerar, mais do que o dinheiro, mais do que os bens, mais do que as coisas dessa vida, é a fé. É guardar a fé. É ter uma fé sólida, uma fé firme. É isso que devemos ter. Porque às vezes a nossa fé, ela está baseada em coisas. Ela está baseada num nível muito horizontal. E a nossa visão é muito curta. Eu contei uma vez por aí, e vou contar outra vez. Eu estive no sul do Chile, no sul, na cidade de Temuco, fazendo uma semana de evangelismo. E o sul do Chile faz muito frio. Claro, faz menos frio que aqui, só que a gente passa mais frio lá do que aqui. Porque aqui tem um sistema de aquecimento que lá não tem. É diferente o sistema. Eu estava lá na cidade de Temuco, quando eu cheguei estava 0 grau. E tinha aquela chuvinha fininha para aumentar o frio. E aí eu cheguei na sexta-feira e a nossa programação começaria no sábado. E no sábado à noite, nós fomos para o ginásio, eles alugaram um auditório para 2.000 pessoas. E no sul do Chile, as pessoas são espiritualmente muito frias. O evangelismo ali é muito difícil. E eles, pela fé, se entusiasmaram também, e pela fé alugaram um ginásio para 2.000 pessoas. Nem tinha 2.000 adventistas na cidade, mas eles alugaram para 2.000 pessoas. Seria como se nós aqui alugássemos um lugar para 2.000 pessoas, para março do ano que vem. Você vê, não é uma tarefa tão fácil, você ter um local para 2.000 pessoas e fazer um evangelismo aqui. Como seria a segunda-feira desse evangelismo? E a terça? É um desafio. E eles fizeram isso lá. Aí eu cheguei na primeira noite para pregar, fui mais cedo, porque seria transmitido também ao vivo, pela TV Nuevo Tiempo, do Chile. Então eu cheguei mais cedo para organizar as coisas, e quando eu cheguei tinha um grupo de anciãos e líderes reunidos, e me chamaram numa sala, e um dos anciãos falou assim: pastor, temos que orar. Está muito frio, está chovendo, e nós alugamos esse ginásio enorme, e nós estamos com medo. Porque se o frio continua, e se a chuva continua, não vem ninguém. As pessoas com calor já não vêm, com frio e chuva, e é que não virão mesmo. Vamos orar. Eu disse, claro, vamos orar. Aí o ancião começou a dividir as orações. Ele disse assim: você vai orar por nossos convidados. Você vai orar pelos membros da igreja. E você vai orar pela transmissão. Ele foi dividindo. E quando chegou a minha vez, falou assim: e você vai orar para parar de chover. Eu olhei para o ancião e falei assim: eu? Ele, sim, você. Mas eu vou orar para parar de chover? Sim, você. Falei, por que eu? É porque você é pastor, ué. Pastor tem que orar, ué. Tá bom, mas parar de chover? É, parar de chover, pastor. Porque se não parar de chover, não vem ninguém. Eu disse, ô irmão, eu posso falar uma coisa? Sim, pode. Eu disse, eu vou orar. Sim, claro que eu vou orar. Mas não vou orar para parar de chover. Agora, pensa num grupo de anciãos decepcionados. Imagina, os líderes da igreja pedindo para eu orar para parar de chover. Eu disse, não, eu não vou orar. Eu vou orar, mas não para parar de chover. E eles não esperavam isso. E um disse assim, pastor, por que não? Eu disse, pelo seguinte, enquanto a gente ora aqui para parar de chover, a 1 quilômetro daqui, ou menos, ou mais, com certeza tem um agricultor, ou alguma pessoa, orando para Deus mandar chuva. E essa pessoa deve estar agradecendo a Deus agora porque veio a chuva. Então, a pessoa ora lá para chover, eu oro aqui para não chover. E aí Deus vai atender qual dos dois? Vai atender o outro lá? Então ele tem mais fé do que eu, ele não me atende. Ou ele me atende e não atendeu o outro lá. Qual o critério para atender um e não atender o outro? Eu fiz um comentário assim, né? Aí o ancião me olhou e falou, faz sentido. Eu disse, irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou orar, mas ao invés de pedir para Deus parar a chuva, nós vamos orar assim. Aí eu orei assim, mais ou menos assim. Falei, Senhor, o Senhor que mandou a chuva, né? Ok, muito obrigado pela chuva. O Senhor é Deus, é soberano, sabe tudo. Se mandou a chuva, o Senhor sabe por que mandou a chuva. Então nós não vamos pedir para o Senhor parar a chuva, nós vamos pedir outra coisa. Que o Senhor traga as pessoas aqui com chuva e tudo. O Senhor pode trazer as pessoas aqui com chuva e tudo. Não pode?
Então, faça isso, por favor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus, amém. As pessoas não gostaram muito da oração, mas foi uma oração sincera. E você sabe o que aconteceu? Choveu a semana inteira. E sabe o que mais? O frio continuou a semana inteira. Mas sabe o que mais? O auditório encheu a semana inteira. E foi transmitido ao vivo, aquela semana toda transmitida ao vivo. Deus mandou as pessoas com chuva e tudo. Quem foi que disse que para Deus ser Deus, ele tem que parar a chuva? Quem foi que disse que Deus só responde a oração quando ele levanta uma pessoa da cadeira de rodas? Se a pessoa continuar na cadeira de rodas, Deus não ouviu a oração? Ouviu. E não respondeu? Respondeu. Você acha que milagre é só quando a pessoa levanta da cadeira de rodas? Não. Aliás, é mais milagre ainda continuar na cadeira de rodas. E louvar a Deus, e ser fiel, e ser feliz, e pregar o evangelho na cadeira de rodas. É mais difícil ser fiel na cadeira de rodas do que ser fiel sem a cadeira de rodas. Portanto, o milagre maior é continuar na cadeira de rodas, fiel a Deus, e adorando a Deus, e pregando o evangelho, do que considerar milagre só quando sai da cadeira de rodas. Claro, ser fiel quando tudo vai bem é fácil. Ser fiel quando tudo está maravilhoso é fácil. Eu quero ver ser fiel quando as coisas são difíceis. Se você saísse daqui hoje e não tivesse um lugar para dormir, se você fosse embora daqui hoje e não tivesse nada para comer, se você fosse embora daqui hoje e não tivesse condições de ter um abrigo para ficar, será que você e eu teríamos a fé que nós temos? Nós vamos sair daqui e sabemos que tem uma casa, uma cama, temos um aquecimento, temos um carro bom ali fora, tudo nós temos. Aí, tudo bem, maravilha, Deus é maravilhoso. E se Deus não nos desse isso, Ele seria maravilhoso? Esse é o ponto. Veja que Deus quer que nós cheguemos à maturidade espiritual. Porque Paulo ele diz assim, gente, amanhã eu vou morrer, vão me matar amanhã. Ele fala assim, já estou sendo oferecido por libação de sacrifício. Eu sei que eles vão me matar amanhã, já me avisaram, eu vou ser decapitado amanhã. Avisaram Paulo, amanhã você morre, meu amigo. Ele sabia que morreria, avisaram que ele morreria. E ele diz assim, gente, eu vou morrer amanhã, eu sei disso. Mas eu quero fazer uma declaração. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É a fé, é uma fé madura, é uma fé consistente. Nós não podemos ter fé só quando Deus cura a gente. Temos que ter fé quando Deus também não cura. Aliás, Paulo não foi curado, ele tinha um espinho na carne e orou 3 vezes e falou, Senhor, cura-me. E Deus disse, não vou curar você, a minha graça, o quê? Te basta. E muitas vezes nós não queremos só a graça, nós queremos algo mais. Mas a graça é tudo o que nós precisamos. E então, Deus nos abençoou lá no sul do Chile. Irmãos, Deus é soberano, Deus é maior. Nós precisamos confiar nele, independentemente das circunstâncias. Confiar nele, como Paulo, sabendo que morreria em breve. Ele fala, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele fala no verso 8, e eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Olha a confiança. Olha a fé, eu sei que a coroa da justiça está guardada para mim. E não somente para mim, mas para todos que frequentam a igreja da BR-1. Estou falando da BR-1 porque estamos na BR-1. Mas para todos que amam Jesus em qualquer lugar do mundo. Ou seja, a certeza está aqui, a segurança está aqui. Agora, por favor, não percamos o foco. Não percamos o foco. E nem vamos perder nosso tempo olhando os problemas das pessoas e vendo os defeitos delas e criticando as outras pessoas. Não percamos nosso tempo com isso. Cada um tem a sua salvação individual. Vamos orar pelas pessoas, vamos orar por nós mesmos, mas vamos seguir esse princípio bíblico de que com problemas ou sem problemas devemos estar com Deus, com lutas, com batalhas, com insegurança, com medo, com um monte de coisas. Como Paulo, devemos segurar nas mãos de Deus e crer como ele creu. Ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz assim, eu sei que Deus está comigo. E tudo contribui para o meu bem, diz ele. Deus é grande. Deus é todo poderoso. Eu sei que Deus é todo poderoso, vocês também sabem. Eu já vi Deus fazer coisas tão incríveis. Eu já vi Deus converter pessoas e fazer milagres de uma maneira que muitos não esperavam. E Deus fez tal milagre. E vocês já viram também? Ou já ouviram alguma coisa? E nós sabemos que Deus
Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, ou do que nós pedimos. Por isso, essa noite, Deus tem essa mensagem para mim, para você, para o nosso coração. Vamos voltar para casa daqui a pouquinho, mas vamos voltar para casa mais fortalecidos, mais animados na fé, mais seguros na fé. E com essa certeza do verso 8, a coroa da justiça está guardada para cada um de nós. Você que já é batizado na igreja adventista, permaneça firme. Você que não é, permaneça firme também. Não é batizado na igreja adventista. Você que é de uma outra igreja, ok. Você que tem outra fé, outra crença, ok. Leia a Bíblia, busque a Deus, sirva a Deus. Alguém que ainda não batizou, fique tranquilo, você pode ser batizado. Amanhã mesmo, ó, esse batistério já está prontinho ali, já está no jeito. Amanhã nós vamos entrar ali para batizar. Se tiver mais alguém que não batizou ainda, é amanhã o seu dia. É agora, esse é o seu momento. Eu disse ao pastor Barroso e disse a outras pessoas também que amanhã, depois do sermão, eu entraria no batistério mesmo que não tivesse ninguém para batizar. Eu ia terminar meu sermão lá de dentro do batistério. E nós já temos alguém para batizar. E eu sei que tem mais que podem ser batizadas também. O batismo não é um fim, é o começo. Ok? O batismo não é o fim da caminhada, é o começo da caminhada. Mas é importante, é fundamental. E por isso que Ananias disse para Paulo, por que te demoras, né? Levanta-te, olha que bênção. E assim aconteceu o milagre na vida dele. Tenho certeza, Oséias, que Deus fala com a gente, né? Deus fala conosco, Deus tem um recado para a gente, Deus tem uma mensagem para nós. E essa é a mensagem de Deus que nós acabamos de ler. E o Oséias vai terminar meu sermão. Você termina meu sermão. E quando ele estiver encerrando o meu sermão, eu queria que vocês, numa certa altura da música, num certo momento da música, eu vou pedir que vocês se levantem, ok? E depois, num outro momento, eu vou chamar vocês aqui à frente. Todos, vamos nos unir como família aqui e vamos orar em favor de nós mesmos. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado com o eu, insiste em orar ao céu, com o sentimento de erguer sua voz ao léu. Razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser
não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esta linda mensagem da Tua Palavra e também da música. Obrigado, Senhor, porque essa noite fomos alimentados espiritualmente. E ajuda-nos, Senhor. Todos nós estamos na mesma caminhada. Todos nós estamos nos preparando para o céu. E nessa caminhada existem momentos bons e ruins. Existem momentos felizes e tristes. Existem muitas vezes ganhos e perdas. Mas uma coisa nós queremos fazer, não por nós mesmos, mas pela Tua graça. Queremos segurar na Tua mão, como Paulo, que apesar das lutas, apesar das dificuldades que enfrentou, ele tinha uma certeza no coração, de que o Senhor estava com ele. Ele mesmo escreveu dizendo: se Deus está comigo, quem vai ser contra mim? E no final da vida dele, ele mesmo disse: já estou crucificado com Cristo. Isso é maravilhoso. E disse assim: já não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu também vivo na fé. Ô Senhor, muitos anos já se passaram, desde que Paulo escreveu tudo isso. E agora nós estamos aqui nesse lugar, no século 21. Estamos vivendo momentos muito solenes da história, das profecias. Sabemos que os dias em que vivemos são dias desafiadores do ponto de vista espiritual. O secularismo e tanta coisa lá fora muitas vezes nos levam a vivermos de maneiras secularizados. Temos sido alvos de toda essa estratégia do mal. E muitas vezes nós gostaríamos de ser mais firmes e não temos sido. Senhor, aqui estão os teus filhos, e também pela internet tem outros filhos te assistindo e ouvindo a tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos, para que, como Paulo, também sejamos vencedores. Ajuda-nos a ter essa certeza de que o Senhor está conosco, de que nos momentos em que vivermos, sejam eles positivos ou negativos, bons ou maus, o Senhor estará conosco todos os dias. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra, aos teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos, mas sobretudo a manter uma intimidade maior com Cristo Jesus. Que cada pessoa que está aqui, ao voltar para casa hoje, volte decidido a ter um ano novo, com uma vida nova, a recomeçar e a não ter medo de te servir, de testemunhar e de fazer a tua vontade.
Que cada um de nós tenha essa fé, a mesma de Paulo, que diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu sei que vou morrer um dia, vamos morrer um dia. Mas quando a morte chegar, queremos ter a certeza de que guardamos a fé. E de que a coroa da justiça está guardada para nós. Para todos que amam a Jesus e a sua vinda. Cuida de cada um aqui presente. Aqui tem casos específicos, casos distintos. Aqui tem pessoas com problemas que ninguém sabe, ninguém imagina. Cada um tem sua luta e tudo mais. Senhor, abraça essa pessoa, essa irmã, esse irmão, esse adolescente, essa criança, esse jovem. Abraça essa pessoa. Conceda a ela forças. Afasta o mal para bem longe. Afasta o inimigo para bem longe. E conceda-nos a certeza da vitória. Rogamos pelos internautas também. E pedimos um feliz sábado na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ao invés de eu ir à porta cumprimentar todos, vamos nos cumprimentar aqui mesmo. Um abraça o outro e deseja um feliz sábado. E assim a gente termina. Boa noite aos internautas, nos vemos logo mais.